Isto significa dizer, meus irmãos, que possuir cargos ministeriais, ter uma credencial de obreiro, de pastor, não corresponde intimidade com Deus. Vou repetir: ter cargo ministerial, ter uma credencial de pastor, de obreiro, não significa intimidade com Deus. O chamado de Abraão teve um preço a ser pago: a renúncia da terra, a renúncia da sua parentela, a renúncia da sua comodidade e da casa. São demonstrações do preço elevado pago por Abraão. Abraão renunciou à sua terra natal, o conforto do lar, os amigos, o seu tradicional estilo de vida e o direito de habitar entre os teus. O direito de ter uma velhice tranquila, o direito de dirigir a sua própria vida. Abraão foi renunciando uma coisa após outra para atender ao chamado de Deus. A renúncia, meus irmãos, é de fato um dos maiores preços a serem pagos por aquele que é chamado. Há momentos que a renúncia trata-se de escolher o que nos proporcionará a maior intimidade com Deus. Note bem que João, ele poderia fazer outras atividades no dia a dia, mas ele mesmo preferiu ter intimidade com o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Judas, o apóstolo Judas, era apóstolo, era tesoureiro do ministério de Jesus, mas não tinha uma intimidade com o dono do ministério. Todos aqueles, isso está escrito na Bíblia Sagrada, todos aqueles que tiver deixado tudo, disse Jesus, por amor a meu nome, receberá 100 vezes nesta vida e depois a vida eterna. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus é quem chama, Deus é quem escolhe, Deus é quem nomeia, Deus é quem vocaciona. O chamado é divino. Há pessoas que são pessoas de Deus, fiéis, mas você coloca para dirigir uma igreja, para pastorear uma igreja, não vai dar certo, porque ele não teve chamada específica para pastorear e não há nele vocação para pastorear. Há pessoas que são bons evangelistas, mas não são bons pastores, porque não tem chamada para pastorear. Uma coisa é evangelizar, outra coisa é pastorear. Uma coisa é pastorear, outra coisa é evangelizar. Moisés teve como missão guiar, proteger e amar aquele povo. Ou seja, ele liderou um povo numeroso através do deserto. Nenhum obreiro foi chamado para exercer o seu ministério com arrogância. Nenhum de nós fomos chamados para exercer o ministério com arrogância, de nariz empinado, querendo ser o dono da verdade. Não, arrogante é Satanás e o dono da verdade é Jesus Cristo.
Conheço muitos pastores arrogantes, obreiros arrogantes, que exerciam o ministério com arrogância, de nariz empinado, queria ser mais interessante do que Deus, e não estão mais no ministério. Então você veja bem que o chamado tem um propósito. Todo chamado tem um propósito. Deus não nos chamou simplesmente para termos o título de obreiro. Deus não nos chamou para simplesmente ter na mão uma credencial de obreiro, ou de pastor, ou de presidente de uma convenção. Deus nos chamou com um propósito. Será que nós somos servos? Será que já aprendemos a servir? Desde o início da jornada no deserto, Josué esteve ao lado de quem? De Moisés. Um fato marcante, veja bem, um fato marcante no mundo espiritual e empresarial é que um líder de sucesso nasce de outro líder. Logo, isto quer dizer que um futuro líder será treinado por um líder em exercício. Foi isso que aconteceu com Josué. Veja bem vocês, isso é necessário para que nós façamos a obra de Deus com precisão. Precisamos primeiro aprender a ser servo. Josué esteve desde as primeiras jornadas, quando o povo saiu do Egito, esteve ele ao lado de Moisés, servindo Moisés como servo de Moisés. Ele foi treinado por Moisés, ele aceitou ser servo, ele aceitou ser treinado. Isso, meus irmãos, é necessário que aos que têm o chamado de Deus, espere, obedeça, seja submisso, pois o discipulado requer tempo, obediência e submissão.